especialista, representando o Hospital Regional Materno e Infantil de Imperatriz, né? Discussão de casos clínicos de gestante e puérperas com Covid-19. No caso, a casuística nossa aqui da cidade, da nossa maternidade. Eu sou a doutora Nicemar Lopes de Souza, sou ginecologista obstetra, plantonista e diarista aqui da maternidade. Bom, identificação da paciente, JLA, 27 anos, branca, em união estável, autônoma, natural e procedente de Imperatriz mesmo, escolaridade ensino superior incompleto, primeira gestação, idade estacional na admissão 39 semanas e 1 dia, ela realizou 10 consultas de pré-natal, sem comorbidades, e não consta aqui, mas também o quadro vacinal ela estava completo, né? Ela foi admitida primeiramente no dia 11 de maio, e a segunda admissão no dia 13 de maio, porque ela foi para a UTI e retornou depois para nós. Na primeira admissão, a paciente procurou o hospital com queixa de dor no baixo ventre, em região lombar e perda de tampão mucoso. Ela foi avaliada na triagem, ela examinada pelo médico obstetra do plantão, ela estava com 2 centímetros de dilatação, bolsa íntegra, feto cefálico, BCF normal, e foi pedido um cardiotoco. Não tinha sintoma, não queixava-se nenhum sintoma gripal, não queixava desconforto respiratório, negava anosmia, ageusia, hemoptise, sudorese, dor torácica, síncope e outras queixas. A queixa era puramente obstétrica, colo com dor no baixo ventre mesmo, perda de tampão. Aí foi feita a internação e pedido um cardiotoco e solicitava testes rápidos de rotina, HIV, PDRL e hepatite. E quando foi feita a cardiotocografia, foi evidenciado um padrão comprimido. Então, por isso ela foi internada pelo padrão comprimido da cardiotoco e indicada cesariana por sofrimento fetal. Aí, os testes rápidos que foram feitos na admissão, teste rápido para Covid, no caso, negativo. Aí, foi indicada a cesariana por padrão o cardiotoco comprimido e sofrimento fetal. Durante o procedimento cirúrgico, não teve nenhuma intercorrência, porém o neném nasceu em morte aparente, o RN nasceu em morte aparente, gravíssimo, sexo masculino, apresentando 2 circulares de cordão apertada e líquido meconial 2 cruzes em 4. Pesou 3,50 kg, ápiga 0 no primeiro minuto, 1 no quinto minuto e 2 no 10º minuto. Foi realizado ressuscitação cardiopulmonar, VPP, intubação, massagem cardíaca, encaminhado para a UTI neonatal. A paciente, durante o procedimento cirúrgico, não apresentou nenhuma alteração, porém, no pós-operatório imediato, ela foi conduzida para a sala de recuperação pós-anestésica, orientada, verbalizando, calma, respirando, sinais vitais estáveis, formação do globo de Pinat normal. E às 8h10 ela apresentou uma crise convulsiva inexplicada. Às 8h40, nova crise convulsiva, PA 13/9, saturação de 94 durante a crise. E ela não tinha histórico nenhum de crises convulsivas anteriores. O diagnóstico médico foi crise convulsiva tônico-clônica generalizada e pós-operatório a esclarecer. A conduta foi feita de diazepam, foi feita idantalização, foi solicitada uma avaliação neurológica e solicitada UTI, porque ela evoluiu apresentando as crises cada vez mais frequentes. Às 12 horas, a paciente estava com um quadro grave de convulsão, apresentando crises convulsivas de 5 em 5 minutos, apesar da idantalização. A pressão mantinha-se mais ou menos estabilizada, 10/6, saturação de 71%, mas variava. Quando ela passava a crise, ela melhorava a saturação, frequência de 107. Estava aguardando vaga de UTI, às 17h15 ela foi encaminhada para a UTI
do Hospital das Clínicas. Lá no Hospital das Clínicas, segundo o relatório que nos foi enviado, ela foi recebida sonolenta, respondendo quando chamada, pupilas isocóricas e fotorreagentes, sem déficit motor estável, hemodinamicamente sem uso de drogas vasoativas, respirando espontaneamente em ambiente e mantendo saturação em níveis satisfatórios. Manteve-se consciente, orientado e opinei em ambiente sem episódio de crise convulsiva durante toda a internação lá no hospital, lá na UTI, em uso só de dental. Aí foi feito um ATC do crânio, no dia 11, quando ela chegou lá, deu normal, e solicitaram um ATC do tórax no dia 12, que o laudo está em anexo, foi detectado lesões em vidro fosco. Foi feito também o teste de Covid-19, suave nasofaringeu, e deu negativo, não detectado. Aí, os exames que foram feitos, hemoglobina de 11, leucócitos de 20.501, magnésio de 1,4, sódio de 142, potássio 3,7, PCR de 150, cloro 108 e o coagulograma normal. Já vamos botar o laudo da TC. O laudo da TC está ao final. É o laudo da TC. Esse. Porque aí não está dando para ver. Aí é o laudo da tomografia, em que foi evidenciada opacidades em vidro fosco, pontilhados perilares, com certo grau de simetria, de forma difusa, predominando nas regiões centrais, de aspecto inespecífico, correlacionar com o quadro clínico, né? E prosseguir na investigação diagnóstica. Aí, quando foi feito... Como ela não apresentou mais crises convulsivas, durante o dia 12, ela ficou do dia 1, o restante do dia 11, do dia 12, aí no dia 13 ela retornou para nós, aqui para a maternidade, para acompanhamento do caso, já que ela não teve mais crise convulsiva durante a internação lá. Aí ela retorna para a maternidade, após regulação no dia 13 de maio, sem sintomas gripais, um leve desconforto respiratório. Aí foi feito, como ela trouxe essa tomografia com lesões em vidro fosco, foi feito os testes de sorologia com resultado de IgG e IgM para COVID. Os exames de imagem foi o que ela trouxe de lá. Durante toda a internação, a paciente manteve-se oligossintomática. Foi iniciado, como ela tinha essa lesão e estava no pós-operatório, foi iniciado ceftriaxona e enoxaparina. No dia 16 foi repetido os exames, leucócito já estava baixando, 12.650, hemoglobina de 13,2, um dedímero de 4.300, desidrogenase 328, TGO de 30, TGP menor que 20 e um PCR de 80,8. Infelizmente, essa paciente, durante o período que ela ficou internada, ela praticamente não sentia nada, e quando o neném, infelizmente, veio a óbito, e ela não quis mais permanecer no hospital de jeito nenhum, teve alta com orientações, e a gente foi no dia 17, ela teve alta, não foi? Dia 17. Dia 17 ela recebeu alta, e a gente está acompanhando ambulatorialmente. Eu não sei se foi enfatizado, doutora, mas ela, no suave nasal, ela ficou não foi não detectado, mas provavelmente por causa do tempo, porque como ela não tinha sintomas gripais, ela não tinha sintoma de Covid, provavelmente ela tinha o IgG, ela teve o IgG e IgM positivo. Mas aí quando foi feita a repetição da sorologia... a sorologia foi que deu positivo. Por causa do... IgG já reagente. Por causa das lesões da TC do tórax. Porque, teoricamente, sintoma específico, sintomas gripais, ela não teve nenhum. Que são as imagens da TC de tórax dela, o laudo, e essa é a apresentação do caso
estamos abertos a posicionamento, discussão, orientações. Então, pelo que eu entendi, vocês acabaram atribuindo essas convulsões ao Covid. Segundo a avaliação, não foi encontrado nenhum motivo para a convulsão. Suspeita-se que foi uma encefalite, alguma coisa pelo Covid, porque ela não tinha nenhuma outra queixa, não tinha histórico nenhum de convulsão, não tinha nenhum passado de convulsão e foi dentalizada sem alteração pressórica, não tinha nenhuma alteração que justificasse as convulsões. Vocês sabem dizer se chegaram a fazer uma pesquisa um pouquinho mais detalhada de eclâmpsia, exame de urina? Foi feito TC do crânio, deu normal, o neurologista avaliou ela na UTI, avaliou aqui antes dela ser transferida e foi reavaliada na UTI. Ele não achou nenhum motivo para essas convulsões. Exame de urina, será que fizeram? Será que checaram proteinúria? Vocês não sabem dizer? Não. Aqui, quando ela voltou para nós, não foi feito. E antes dela ir, não foi feito porque a internação dela foi por trabalho de parto e sofrimento fetal, não foi por nenhuma suspeita de Covid. Essa UTI fica em outro serviço ou é na mesma unidade? Em outro serviço. Outro serviço. Então, ela foi e voltou, né? Voltou rápido. Ela foi, como aqui a gente só está tendo atualmente a UTI Covid, e até então ela não tinha nenhuma suspeita, nenhum diagnóstico de Covid, ela foi para a UTI não Covid. Quando fizeram a tomografia, que ela não convulsionou mais, a tomografia do crânio não deu nada, e a do tórax deu as opacidades, eles devolveram ela para a gente, para acompanhamento, e foi quando deu a sorologia IgG e IgM positivo. Vocês já falaram que ela não tinha nenhum sintoma respiratório, ela chegou aí pelo trabalho de parto, sem nada de clínica, né? Vocês chegaram a investigar se ela tinha contato suspeito? Investigamos, ela disse que não teve contato, que ela saiba, não teve contato com ninguém. O pai dela, ela teve caso de Covid na família, mas foi o ano passado. Segundo ela, não sentiu nada e também não sabe se teve contato com alguém, ela desconhece. Tá. E o recém-nascido? Eu fiquei um pouco na dúvida também, quanto tempo que foi entre a chegada dela e a resolução? Porque foi a óbito, né? Nasceu muito mal. Foi, ela foi internada, ela foi examinada a primeira vez, ela fez a triagem na recepção às 2h15 da madrugada. Tá. Aí ela rodou o cardiotoco, foi quando deu o comprimido, aí foi indicada cesariana, 6 horas foi tirado o bebê. Quer dizer, nem evoluiu um franco trabalho de parto, então. Não, ela chegou com uma polpa digital só, perdendo tampão. Aí o diagnóstico foi, porque como ela tinha 39 semanas e 6 dias, foi feito o cardiotoco. E aí no cardiotoco foi que foi evidenciado o padrão muito comprimido, e aí a gente internou e quando fez a cesariana foi evidenciado o mecônio. Esse caso realmente, assim, a apresentação clínica está bem atípica, né? A gente vê algumas apresentações atípicas mesmo, mas relato de convulsão eu não conheço. Não sei, Geraldo, se você já viu alguma discussão, algum caso, sem outros sintomas. A princípio, a gente sabe que o Covid é polimorfo, que tem gente que tem mais sintoma respiratório, outros menos. Algumas pessoas já abrem meio com um quadro de complicação. Mas essa convulsão meio reentrante, assim, no pós-operatório imediato, está bem atípico mesmo. Esse, inclusive, doutora, foi o motivo da gente ter escolhido esse caso. Porque, assim, os casos, a gente tem casos com a evolução, né? Tanto uns favoráveis como desfavoráveis, com sintomas gripais, como de costume do Covid. E esse, assim, é um que foge totalmente do padrão, né? Esse foi o motivo da gente escolher justamente para discutir e buscar mais experiências, trocar experiências. Bom, boa tarde a todos. Vocês estão ouvindo direitinho?
Desculpe o atraso ali, eu tinha problema de conexão ali na entrada. Eu sou José Geraldo Ramos, eu estou com a Evelyn nesse grupo que tem procurado estudar aí a Covid, que é um assunto totalmente novo para todo mundo. A gente vem descobrindo as coisas ao longo do tempo aí. Desde que começou a Covid, a gente tem descoberto novas variantes aí de quadros clínicos, né? Nós temos aprendido muito aí com todos os grupos que a gente tem visto ao longo do tempo. Eu não vi até agora nenhum quadro clínico Covid. Né? A gente não viu descrito isso em relação à Covid. Nós temos visto assim, o quadro clínico tipicamente igual da fora da gestação. Não tem nada da gestação que tenha acompanhado a... Eu não sei se vocês estão vendo ali uma apresentação. A Osita Sena está apresentando algumas coisas. Acho que podia parar o compartilhamento, já que já finalizou o caso. Está no nome de Osita. Tem uma pessoa compartilhando o seu celular. Não sei se é algum hacker novo. Bom, mas assim, Jennifer, eu acho assim, o quadro clínico da paciente ele não tem nada a ver com a Covid, essa convulsão. Eu acho que é um quadro clínico muito típico de eclâmpsia. Ela tinha 90 de diastólica ali, né? A paciente com convulsão não necessariamente tenha quadros de hipertensão muito grave, nem necessariamente tenha que ter proteinúria. Né? Tendo uma hipertensão leve, como ela teve uma convulsão, ela, para mim, o diagnóstico dela é de eclâmpsia, não tem nada a ver com a Covid. E eu fiquei talvez um pouco preocupado. Fiquei um pouco preocupado. Vocês usam sempre diazepam para convulsão? Porque a gente já faz... É porque o diazepam foi feito por causa da convulsão. Foi conduta na convulsão. Até porque esse APA de 14,9 foi só uma ferição. Durante o pré-natal e durante os outros, a pressão manteve-se o tempo todo normal. Mas a eclâmpsia ela pode vir assim nesse sentido. Né? E normalmente não usa sulfato de magnésio para convulsões na gravidez? Não escutei. Se usa sulfato. Usa. De rotina a gente usa sulfato de magnésio. Pois é, ninguém pensou que pudesse ser uma eclâmpsia, tá? Porque como ela não tinha edema, ela não tinha história de pré-natal, na admissão a pressão normal, e ela teve só essa pressão de 14,9 para esse 13,9 na hora da convulsão. Depois a pressão manteve-se normal. Eu sei, mas... E ela não tinha, assim, nenhum estigma de hipertensão. A eclâmpsia pode vir assim, né? Só com uma hipertensão leve, sem outros quadros mais graves, pode não ter edema, pode nem ter proteinúria, mas uma convulsão com uma paciente com 140 por 90, ela, para mim, até prova ao contrário, é uma eclâmpsia. E a gente não tem nenhum diagnóstico ainda de convulsões com a Covid. Eu concordo com... Pode falar. Desculpa. Não, eu só fiquei em dúvida, vocês não chegaram a fazer outro PCR na paciente depois, quando coletaram aquele IgG, IgM para Covid? Não chegaram a fazer um novo PCR? Tinha dado o primeiro negativo, né? A primeira deu negativo. Aí, como ela já deu, na sorologia, ela já deu IgG positivo, a gente não fez o PCR. Teria sido interessante, porque essas sorologias, as metodologias de sorologia para dosagem de IgG e IgM, nem sempre elas são verdadeiras nem para positivo nem para negativo. A gente vai supor que ela tem uma Covid por causa desse exame, mas a tomografia no vidro fosco. A gente supôs que seria Covid pelas lesões pulmonares em vidro fosco e a sorologia IgG e IgM positivo.
Por isso que a gente supôs que poderia ser uma convulsão por alguma encefalite, alguma coisa pelo Covid. Mas não está descrito isso ainda. Então, talvez o primeiro PCR tenha dado negativo ainda, porque era muito cedo, era uma paciente assintomática e tal. Então, talvez uma segunda medida assim, do PCR teria sido interessante ali, quando ela fez a segunda internação. Acho que seria, para diagnóstico, seria mais adequado, assim, para a gente fazer. Em vez de fazer a dosagem... Ela fez o PCR no dia 12, né? Ela retornou para nós no dia 13. Então, a gente não viu, assim, por causa de um dia... Bom, gente, esse é um processo... Pode falar, Eva. Não, pode falar. Não, pode falar. Depois. Não, eu concordo com o Zé Geraldo no seguinte aspecto, né? Uma paciente gestante no pós-operatório imediato de uma resolução do parto que convulsiona, eu acho que eu teria sulfatado também. E depois, se eu achasse que não era eclâmpsia, aí ok. Mas, é como ele falou, às vezes, eu até sempre brinco, falo, na obstetrícia, quando é muito óbvio, a comadre sabe o que é, né? Quando rompe a bolsa, faz uma poça no chão, quando aquela hipertensão típica, o difícil é quando sai um pouco do quadro. O que quer que seja que ela tenha tido, está atípico. Se for pré-eclâmpsia, não está naquele modelo clássico de hipertensão, edema, proteinúria, mas convulsionou, e a convulsão faz parte do quadro. Teve TGO aí beirando, por isso que eu te perguntei, né? Eu dei uma olhada de novo aqui nos slides, não vi, não sei se eu não prestei atenção, mas eu teria uma curiosidade de saber como estavam as plaquetas, como estava a creatinina, às vezes a creatinina subiu um pouquinho, e de olhar um exame de urina para ver se ela tinha... não teve, o exame de urina não foi feito, mas ureia, creatinina foi feito, estava normal. Tá. Então, eu aprofundaria um pouquinho mais nesse aspecto para ver se eu conseguiria fechar ou não. Bom, não fechei, tá? Então, assim, a gente não está dentro do quadro clássico, a paciente convulsionou, foi medicada e continuou convulsionando. Eu teria entrado com sulfato de magnésio, porque pode ser eclâmpsia. Eu já vi paciente com pressão super normal abrir quadro de HELP síndrome no POI, algumas não fazem mesmo hipertensão. E será que ela melhorou por quê também? Será que ela fez um COVID sem nenhum outro sintoma, a ponto de ter uma encefalite e aí depois de um dia parou de convulsionar? Também está meio estranho, tá? Então, e outra coisa, uma pessoa pode ter mais de uma doença. Ela pode até ter um COVID oligossintomático ou assintomático e ter convulsionado por outra causa. É difícil a gente separar. Aí eu acho que para a gente raciocinar em cima, talvez a gente tenha que raciocinar em cima desses conceitos, tá? Então, primeiro, não é porque ela não tinha uma hipertensão clara no pré-natal que se descarta uma pré-eclâmpsia no pós-operatório imediato. Outra coisa que eu também achei estranha, assim, é esse sofrimento fetal tão grave. O que levou, será, esse feto a óbito, né? Que, tudo bem, não foi ali tão rápido, mas era tão baixo o risco, será que foi só a circular de cordão que levou esse feto a óbito? Sendo que nem foi um parto via vaginal? Não sei se tem alguma coisa que a gente está perdendo. E pensando em cima do COVID, do diagnóstico de COVID, que ela acabou tendo esses indícios laboratoriais, aí é assim, né, gente? Tá difícil diferenciar se esses achados eles foram por um acaso, eles apareceram ali por um acaso, ou se eles realmente tiveram relação com o quadro clínico dela. Porque assim, eu também nunca vi. A professora Rosine está aí também. Não sei se alguém já presenciou, a gente que acabou não vendo o quadro de convulsão em COVID, e já aconteceu. Todos esses dias que eu tenho entrado nas discussões de caso, eu não vi. O Yurian, que é um intensivista, que geralmente também está nas reuniões, ele colocou que soube de um caso de uma criança no chat. Mas eu acho que eu pensaria como vocês, para mim é pré-eclâmpsia até prova em contrário. Grávida, né? Convulsionou, só vem uma coisa na minha cabeça, eclâmpsia, 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 né? E eu teria sulfatado e
eu acho que o Covid era uma parte do quadro só, né? Seu microfone está fechado, Evelyn. Esqueci, desculpa, obrigada. Eu vou compartilhar aqui um slide rapidinho de critério diagnóstico, só para a gente rever e ver se enquadra em algum. Né? Porque, tem uma pessoa que escreveu que tem um adolescente que convulsionou que tinha um líquor positivo para a Covid. São poucos casos, né? Nunca ouvi. A gente considera o que é um caso confirmado. Né? A gente pode confirmar sem critério, sem diagnóstico laboratorial, se a pessoa tiver uma síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave com anosmia e ageusia. Por critério de imagem, ela pode ter o diagnóstico confirmado se tiver opacidade em vidro fosco periférico bilateral, multifocal, sinal de halo reverso, desde que ela tenha síndrome gripal, síndrome respiratória aguda grave ou óbito por síndrome respiratória aguda grave, que não foi possível confirmar outro agente etiológico. E o diagnóstico sorológico, aqui também ele inclui a presença de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, com sorologia reagente. Então, assim, eu não sei se sem a síndrome gripal, se a gente consegue fechar, porque como o Zé Geraldo falou, eventualmente também tem muito erro. E o PCR também pode ter falso negativo, tanto por estar fora do período adequado da coleta, porque eu estou colhendo cedo ou tarde, ela podia ter tido Covid a semana passada. E aí agora ela está com a sorologia positiva e ela nem soube. E depois ela teve uma eclâmpsia e uma coisa entrou de gaiata na frente da outra, né? Então, o PCR pode dar negativo quando está cedo ou tarde, e também pode dar negativo porque a coleta, às vezes, não é adequada, acontece. Com 2 PCRs negativos, se o quadro clínico não for muito sugestivo, aí meio que você descarta. Mas realmente está difícil, gente. Esse caso aí, quando eu vi, eu achei difícil fechar qualquer diagnóstico. Eu pensaria, como Zé Geraldo, eu pensaria em eclâmpsia, trataria eclâmpsia. Nós também já tivemos casos em que foi achado vidro fosco e quem não tinha, achou porque procurou. E aí apareceu lá e vira aquele estresse que pode ser Covid, né? Acho que tem uma pessoa com a mão levantada. Está como JK. Você quer fazer alguma pergunta? Oi, boa tarde. Sim, eu sou Jéssica. Eu trabalho no hospital do Maranhão. Vocês estão me ouvindo? E aí eu achei, porque você falou que achou bem atípico, né, esse quadro, mas assim, eu também recebi há pouco tempo uma puérpera, que ela teve parto cesáreo, né, e ela chegou convulsionando na madrugada para a gente também, com crise convulsiva, mas a pressão dela estava bem elevada, estava 15/10. Aí ela foi sulfatada, foi feito todo o protocolo para eclâmpsia, né? E aí ela a gente conseguiu estabilizar ela até transferir ela para uma maternidade de referência que a gente tem. Só que antes disso a gente fez o teste do Covid nela também e deu reagente, deu IgG e IgM reagente para Covid. E aí essa puerpera ela chegou a ser transferida. Ela estava com 3 dias de 3 dias não, estava com 4 dias, né, que tinha feito a cesárea nela. E aí ela chegou a ser transferida, e ela foi transferida, e lá fizeram o teste novamente, a sorologia, e lá deu negativo, já deu negativo, tanto para IgG como para IgM. Aí eles descartaram a questão do Covid, por conta da convulsão. Mas vocês fizeram a PCR ou sorologia que deu positivo? Foi a sorologia. Conosco não foi feito PCR, né? Eu creio que na maternidade de referência sim, mas conosco não. Jéssica, para mim, sua paciente tinha eclâmpsia. Pois é, aí eu achei interessante botar minha colocação, porque eu também fiquei naquela dúvida, porque como deu reagente, mas ela chegou convulsionada, ela convulsionava de 5 em 5 minutos também. E aí eu fiquei na dúvida, né? Não sabia se era eclâmpsia ou se era por conta do Covid, no primeiro momento. Assim, realmente, dos casos que a gente tem discutido e que tem visto, ou mesmo lido em
protocolo, revisão, o que quer que seja, não aparece convulsão. Mas lógico que daqui 1 ano, 8 meses, 3 meses, alguém pode reportar X casos e a gente começar a achar que pode ter. Mas até o momento. Agora, se uma pessoa pode ter 2 coisas. Agora, se uma gestante que pegou Covid em algum momento da gestação tem mais chance de ter uma eclâmpsia até o final da gestação ou no pós-operatório imediato, pode ser que a gente ainda não tenha certeza dessa informação, porque muitas pessoas falam, a mulher teve Covid em algum momento, e daí eu estou percebendo que a paciente chega com eclâmpsia, a hora que eu vou perguntar o pré-eclâmpsia, eu tive Covid sei lá quando. Então, essa associação, ou a certeza da ausência de associação, ela ainda talvez não seja um conhecimento fechado, né? Essa paciente que vocês apresentaram, ela até pode ter tido Covid algumas semanas atrás, e agora fez uma eclâmpsia, não sei. O que para mim está mais difícil de associar realmente são 2 quadros agudos. O Covid agudo, que levou a uma encefalite, que levou a uma convulsão e que se resolveu em 2 dias. Que qualquer complicação da Covid, a gente vê que é bem arrastado para se resolver. Você pode complementar, Zé Geraldo, se quiser falar alguma coisa diferente ou complementar alguma coisa que eu disse? Não, eu acho que o caso é muito bom para ilustrar uma preocupação que a gente tem discutido no nosso grupo, né? Que a Covid está muito frequente, né? A gente está fazendo rastreamento aqui em Porto Alegre universal de todas as gestantes, e a gente está encontrando praticamente 10% das gestantes assintomáticas com Covid positivo PCR. Então, ela é frequente. E as outras doenças da gestação não vão deixar de existir agora. Então, a concomitância de uma doença da gestação com Covid vai aparecer com uma frequência bem acentuada, né? E a gente tem que pensar, eu acho, nas patologias mais frequentes durante a gravidez. Elas não vão deixar de existir. E focar mais no quadro clínico mais, digamos, característico da Covid, né, que é o quadro respiratório. É claro que nós temos quadros alternativos de dor de cabeça, anosmia, ageusia, então são um quadro bem descrito da Covid, que é o que a gente mais espera. Pode ser, que nem a Evelyn falou, daqui a algum tempo a gente vai descobrir novos sintomas e sinais clínicos para a Covid. Mas, nesse momento, a gente está muito focando naquele quadrinho que tem no manual que nós realizamos junto com o Ministério da Saúde, de 3 estágios da Covid. Um estágio inicial, que tem uma fase de resposta viral, onde a paciente geralmente é assintomática, né? Então, a gente pode fazer o diagnóstico através do PCR a partir do 4º, 5º dia de contato, né? Depois um estágio da fase pulmonar, que pode ser um quadro grave, um quadro leve, mas com aqueles sintomas clássicos pulmonares, respiratórios, né? E depois uma fase 3, que é uma fase hiperinflamatória, que são os quadros mais graves, com um quadro de insuficiência respiratória mais acentuado. E a gente tem dado muita ênfase que esse diagnóstico que a paciente tem que ser feito tem que ser o mais precoce possível, especialmente dos quadros mais graves, né? Com aqueles scores de alerta obstétrico modificado, o MILS. Né? E esse quadro do MILS é importante todo mundo tá alerta, porque esse é o que faz a diferença na mortalidade na Covid. Né? Então, a gente tem o estado de alerta, um estado amarelo, e o estado de alerta vermelho, né? De acordo com parâmetros como frequência respiratória, a saturação do oxigênio, temperatura, frequência cardíaca, a pressão sistólica diastólica pode estar aumentada ou diminuída, pode estar focal, pode ter hipertensa, e alterações dos sensórios, do alerta dos sensórios. Então, se eu estou num local onde está muito longe de uma maternidade que seja referência, né, eu tenho que já prever precocemente que essa paciente pode piorar, e aí encaminhar para maternidades com maiores condições de atender esses quadros mais graves. Né? Então, é interessante sempre a gente ter essa posição. E quando a gente vai ver, então, os quadros clínicos, né, que a gente tem, que
da síndrome gripal, ali, no quadro moderado, no quadro grave, o clássico mesmo, então, é a questão da tosse, a questão de tosse progressiva, falta de ar, falta de força, diarreia, prostração, hipotermia, a dor abdominal, calafrios, e a convulsão não está dentro do quadro que a gente esperaria dentro da Covid. Né? Os casos que tem, então, de cefalite são quadros bastante, digamos, raros de serem apresentados. A paciente tinha uma tomografia normal, né? Que também fala a favor de ser uma eclâmpsia. Então, a tomografia, se eu tivesse algum outro evento vascular, eventualmente poderia pensar alguma trombose, poderia estar associada com Covid, mas pelo jeito não tinha. Né? E a saturação do oxigênio da paciente era boa, né? Se não me engano. Então, nunca teve uma saturação de oxigênio mais baixa, né? Que é um parâmetro importante para a gente avaliar a Covid desde o início, até para fazer medidas de oxigenação mais drásticas, assim, de usar máscaras com alto fluxo ou até mesmo intubação. Esses parâmetros também, a gente tem alertado que os parâmetros na gestação são, digamos, mais graves, né? São parâmetros que são um pouquinho mais precoces do que os intensivistas têm os preconizados. O intensivista tem, às vezes, para uma intubação, esperado chegar a 92 de saturação. A gente tem já preconizado um pouco mais precoce, com 95. Pelo menos um alto fluxo tem que ser feito nessas pacientes. E essa paciente, acho que não teve em nenhum momento uma necessidade de oxigênio no quadro grave dela. Mas é um quadro interessante, acho que chama atenção. Pode ser que daqui a alguns anos a gente tenha alguma experiência com convulsões e ainda em eclâmpsia. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Nós temos o chat aqui que pode ser feito perguntas. Eu olhei aqui no chat, alguém inclusive compartilhou um trabalho de complicações neurológicas tardias, depois eu vou dar uma olhada, gente, mas assim, eu acho que vocês devem inclusive arquivar esse caso, guardar, né, depois para ver se a gente consegue esmiuçar um pouco mais de alguma forma. Eu acho estranho também, mesmo que tenha sido pela Covid, ela tenha feito uma encefalopatia com convulsão pela Covid, ter melhorado rápido, né? Assim, convulsionou, ficou um dia super mal, parecia que não ia melhorar, aí no dia seguinte melhorou, deu tudo negativo, voltou para o hospital de origem e foi embora. Então, eu também acho que acho que pensando na fisiopatologia, que a gente sabe que Covid pode dar um monte de coisa, e depois o vírus já até acabou, mas a sequela ficou lá, pensando na fisiopatologia, também eu acho que isso chama um pouco de atenção. E aí uma pessoa perguntou aqui no chat se a Covid não pode dar outras complicações ou desencadear outras alterações. Pode, né? A gente sabe que pode trombosar, pode levar a parada cardiorrespiratória, pode ter uma série de complicações. Mas como o José Geraldo falou, você já está na fase inflamatória da doença, né? Eu acho que... Pode falar, você. Não, eu acho que, assim, eu não li esse trabalho das complicações, também vou ler, né? Mas o que eu tenho visto e conversado é que as complicações neurológicas são complicações de déficit motor, de déficit cognitivo, são essas as sequelas e as alterações psicológicas. Eu nunca vi nada que tivesse linkada de assim, convulsão. Por outro lado, eu acho que assim, o que a gente está fazendo dessas sessões Tirar Dúvidas, né, mostra uma realidade brasileira muito ampla, né, e pontos que a gente deve repensar para ver se a gente vai tentar conseguir manter um grupo e fazer uma redução da morte materna, né? Então, acho que o maior número de casos que nós temos de morte materna até esse ano que apareceu o Covid foi sempre por hipertensão.
Então, mostra como a gente deve estar falando de hipertensão, né? Porque nós que somos obstetras, na hora pensamos em pré-eclâmpsia, né? Quando falou de convulsão. Parece que é uma coisa já que vem na nossa cabeça muito rapidamente, né? Apesar de estar no meio de uma pandemia. Então, eu acho que assim, a gente tem que repensar o que a gente tem que estar falando todo o tempo e conversando e discutindo e, lógico, esse caso acho que nunca a gente vai ter certeza absoluta, mas mostrar que paciente que chega, né, com um quadro de convulsão, sim, sempre, sempre, sempre pensar em eclâmpsia, né? Gente, ela foi embora, mas vocês estão seguindo ela ambulatorial. Vocês viram essa mulher depois? E ela tá bem. Tá, ela continua oligossintomática, praticamente não sente nada, e a gente pediu para ela voltar para a gente fazer o acompanhamento. Realmente, como a professora Rosane falou, acho que a gente nunca vai ter certeza absoluta do que aconteceu, a menos que daqui para frente comece a convulsionar um monte de paciente com sorologia ou PCR positivo para COVID. Aí talvez a gente... Mas não acho tão provável, tá? No HC eles tiveram inúmeros casos, nós não tivemos tanto, mas tivemos pacientes que evoluíram para uma doença super grave. Eu acho que talvez a gente associe um risco maior de uma coisa ou outra na gravidez de pacientes com Covid, a gente vai ter essa resposta, né? Uma hora a gente vai ter. Mas é isso, acho que o objetivo é a gente discutir os casos mais interessantes mesmo. Muitas vezes parece fácil definir o quadro clínico, nem sempre é tão fácil, porque coisas atravessam no meio. Mas fechando, eu acho que eu ainda ficaria com a hipótese de eclâmpsia mais COVID interrogado. O que vocês acham? Não, acho que é isso aí. Então, também eu considero que essa é a melhor hipótese. A questão só do diagnóstico, que é uma coisa que a gente tem também batido bastante, assim, que o diagnóstico principal deva ser feito por PCR, né? Mesmo que dado um negativo no PCR, se a paciente venha a ter sintomas 2, 3, 4 dias depois, a gente pode coletar de novo o PCR, é preferível coletar de novo o PCR do que fazer dosagem de anticorpos, né? Porque tem mais, digamos, sensibilidade e especificidade em relação ao diagnóstico, né? A tecnologia para fazer a dosagem de anticorpos é algo bastante complexa. E tanto que a tecnologia que foi usada para a dosagem de anticorpos nos trabalhos de vacinas é uma tecnologia que não se usa nos laboratórios normais. Nos laboratórios normais tem muita reação cruzada com outras doenças. Isso acaba fazendo que a gente tenha tanto falsos positivos quanto falsos negativos em relação à média de dosagem de anticorpos. Então, a gente não tem preconizado fazer essa dosagem ao longo do tempo. Eu preferia fazer 2, 3 vezes o PCR do que fazer essa dosagem. Mas com o quadro clínico dela, com a tomografia com fluido fosco, então, em princípio, e mais os anticorpos, ela tem um diagnóstico de Covid. Mas um quadro leve. E faltou a questão da associação com a morte fetal. A gente não vai descobrir por que ocorreu a morte fetal. Talvez alguma associação com eclâmpsia. Vocês não viram na cesárea nenhum descolamento de placenta, nada, sangramento, essas coisas? Não tinha descolamento de placenta. Só tinha um mecônio que não era mecônio espesso, era um mecônio moderado, e tinha circular de cordão, mas não tinha descolamento de placenta.
É estranho também esse óbito neonatal. É estranho esse recém-nascido ter nascido tão comprometido, pelo que vocês contam, né? 3,50 kg, né? Um bebê... Era um bebê a termo, 3,50 kg e segundo ela, até a madrugada ela não tinha sentido nada, ele mexia bem, ela veio porque começou a perder tampão e dor. Sentiu umas leves dores. Essa nós ficaremos sem descobrir. O ideal era, nesse tipo de caso, também fazer uma necrópsia. Né? A gente tem uma malformação, a gente não consegue fazer diagnóstico, não ser por necrópsia. Mas isso não é a rotina de fazer por local. E a outra coisa, testar a Covid no recém-nascido, né? Já que a sorologia dela deu positiva. Não sei se vocês testam, não sei se deu tempo também, né? Porque morreu. Foi testado nele? Sim, deu não detectado. Tá difícil o caso de vocês. Bom, o recém-nascido, infelizmente, não saiu, mas a mulher, pelo menos, ficou super bem, né? Jovem, vai seguir a vida, né? E continuar tomando cuidado contra a Covid. Mas realmente está difícil ligar uma coisa com a outra. Muito bem, acho que nós estamos chegando às 17 horas, né? Não sei se o pessoal tem alguma dúvida a mais, gostaria de conversar alguma coisa sobre vacina, que está na onda agora, uma nova nota do Ministério da Saúde, que saiu ontem, né? E normatizando aí as vacinas para gestantes. A gente vai ficar com as vacinas para gestantes do grupo de risco para a Covid, né? Com as duas vacinas que a gente tem disponível, que é a Pfizer, que não está disponível em todo lugar, e a Coronavac. Né? Por enquanto, a AstraZeneca, embora alguns países já tenham liberado para gestantes, a gente ainda vai manter a proibição durante a gravidez. Muito provavelmente daqui a algum tempo também, talvez a gente até consiga a liberação da AstraZeneca também, porque parece que os mecanismos de trombose são diferentes, tanto da Covid quanto da AstraZeneca, em relação aos mecanismos de trombose que existem na gravidez, né, próprias da gravidez. Isso é uma coisa que a gente vai também, conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai descobrindo e tomando decisões ao longo do tempo. A Covid é essa doença que a gente está, como se fosse um filme, a gente está dentro do filme descobrindo o que vai acontecer. As vacinas estão nesse aspecto. Mas pelo menos ainda sobraram a Pfizer e a Coronavac. A gente espera também que o Ministério da Saúde libere as vacinas para as gestantes que não são risco de alto risco para a Covid, porque a gente considera a gestação por si só um risco na Covid. A mortalidade materna no Brasil tem números estratosféricos, mais de 1.000 mortes maternas no país. É algo que a gente não vê em outros lugares, mas acho que no Brasil a mortalidade por Covid é muito grande. Eu estava vendo uma palestra sobre mortalidade na Noruega. A última morte materna por hipertensão na Noruega foi em 2011. Eles têm controle da saúde. É um país pequeno, né, 5 milhões de habitantes só, mas mesmo assim, o controle da hipertensão lá é extremamente bem realizado. E no Brasil a gente está longe disso. O Zé Geraldo, o que eu achei ruim lá na nota técnica é que quem tomou a primeira dose da AstraZeneca, eles não liberaram outra vacina, né? Eles vão colocar para tomar 45 dias após a gravidez, né, ou a resolução da gravidez, a segunda dose de AstraZeneca, que não tem estudo nenhum que mostre que esse tempo, o que pode fazer ou não. E a outra coisa que dá a impressão que eles, assim, por falta de vacina, não se pensa em colocar no PNI da vacina para gestantes sem comorbidade. Mas ali, do jeito que está escrito, parece que não é recomendável, o que não é verdade.
é recomendável, porém não tem vacina. E por isso que, conversando, que a Febrasgo vai lançar uma coisa, e a gente está conversando, né, com o pessoal da Febrasgo para não deixar não recomendado em gestantes de baixo risco. As gestantes de baixo risco têm recomendação, o que não tem é vacina, pelo menos por enquanto, né? Exatamente. Então, isso eu acho que uma informação importante que a gente tem que deixar, que a gestante por si só, ela é alto risco para morte na Covid, especialmente no Brasil. E, embora o Ministério da Saúde não está recomendando nesse momento, é muito mais por falta de vacina do que falta de evidências. Muito bem, pessoal. Perguntas? Boa tarde. A Karen, sim, pode falar. Meu nome é Thaís, eu estou coordenadora do Centro Cirúrgico e Bloco Obstétrico do Hospital Regional de Irecê, Mário Eduardo Dourado Sobrinho, e teve 2 casos assim que me ficaram, né, na dúvida, então eu resolvi perguntar. Um deles é se o paciente positivo de Covid, ele tem um risco de trabalho de parto prematuro, né? E a gente teve um caso que, na verdade, a gente acabou notificando, mas meio que na dúvida, assim, só por questão de notificação. Eu tive uma gestante de 35, 36 semanas. Ela chegou com eclâmpsia, foi internada com eclâmpsia, porém ela tinha 4 dias que tinha tomado a vacina AstraZeneca. Sendo que no cartão pré-natal dela, ela não tem história de hipertensão na gestação inteira, pressão toda normal, exames laboratoriais normais, não teve ganho de peso excessivo, e após 4 dias da vacina, ela chegou em caso convulsivo, foi para a sala vermelha entubada, teve plaquetopenia e entrou em insuficiência renal aguda, né, e está dialisando lá. Ainda continua dialisando, ainda está internada com a gente, está na UTI, né, e já foi estubada, mas ainda muito agitada, mas teve assim, a gente acaba querendo ou não, a gente correlaciona, né, já que foi proibida a vacina, será que algo pode ter acontecido, né, por não ter história passada, apesar que a gente sabe que eclâmpsia numa paciente gestante acontece da noite para o dia, né, mas como aconteceu, eu falei assim, pode ser que tenha tido mais algum caso, e a gente até para conhecer. Então, acho que a primeira pergunta, assim, a prematuridade, sim. A Covid está associada com prematuridade, pode estar o quadro clínico de trabalho de parto prematuro nos quadros mais moderados e graves. Né? Esse quadro que tu está descrevendo, de 4 dias após a vacina, eu acho que tu tem que relatar ele para a Secretaria da Saúde, para colocar nos quadros a serem estudados. Né? Porque se ela teve uma trombocitopenia, a trombose pela Covid, pela AstraZeneca, ela faz o quadro de trombocitopenia, que é diferente dos quadros de trombose na gestação. Seria interessante tu fazer uma ressonância ou uma tomo dessa paciente, se possível, cerebral, né, para ver se tem algum grau de trombose cerebral nesse caso. Mas eu acho que tem que relatar para a Secretaria da Saúde, para colocar nos quadros de eventos adversos da vacina. E aí eles estudarem para ver se tem alguma relação. A gente fez a notificação, sim, para o Ministério da Saúde, né? Foi feita a notificação, e aí para fazer o estudo para ver, porque independente, pode, assim, 90% de chance de não ser, mas os porcentagens que tem de ser, né, a gente tem que investigar. Você lembra se ela era muito plaquetopênica, Thaís, essa paciente? Ela chegou, se eu não me engano, ela fez a cirurgia, ela estava com 80 e poucos de plaqueta na hora da cesárea, mas na gestação não. Não teve trombose, foi eclâmpsia mesmo, sem trombose. Não, é isso, porque assim, ela já chegou em quadro já grave, foi direto para cesárea. Então foi feita intubação, né, na cesárea por conta do exame laboratorial, que a gente faz bem rápido aqui no hospital. Então foi feita a cesárea de urgência por conta disso. Após isso, ela já foi para a sala vermelha e no outro dia já foi pedido UTI de urgência por conta dessa insuficiência renal aguda. Então foi muito rápido, né? Então realmente não foi feita só ultrassom e observou que tinha obstrução, né,
das vias renais, mas ela já está melhorando, ela sai da diálise, com certeza, mas foi uma coisa muito rápida, né? Então, assim, como ela não tinha história no pré-natal dela, ficou muito essa questãozinha, né? Puxa, sem história nenhuma, se tivesse tido ganho de peso ou algo parecido. Eu acho que vocês fizeram certo. Vamos conduzir como quadro clínico mais provável, mas eu acho que você fez certo de notificar também. Já que existiu pelo menos essa correlação temporal, eu acho que tem que ser notificado mesmo. Tem mais uma pessoa com a mão levantada, que eu perdi agora. Não sei se abaixou a mão ou se eu perdi. Ah, tá aqui, ó. Boa tarde, meu nome é Bianca, eu sou infectologista de Imperatriz, né, do Hospital Regional Materno Infantil. E, na verdade, eu queria perguntar e compartilhar que o que está, como a gente é maternidade de referência, o que está acontecendo? A gente recebe muitas pacientes que no início apresentam, às vezes, até um quadro de COVID leve, e que, às vezes, após o parto, né, é feito parto a termo e, né, com as indicações habituais, e após o parto elas complicam muito. A gente vê que vários casos de pacientes que estavam estáveis antes do parto, o parto é como se ele fosse um divisor de águas e 3, 5 dias depois do parto essas pacientes complicam muito. E aí, o que está acontecendo é que quando tem indicação de parto, a gente fica naquele dilema, opera, não opera, né? E aí chama obstetrícia, e fica acompanhando a parte do feto, do bebê, mas conduz como COVID, mas são casos que às vezes elas não têm nenhum comprometimento pulmonar tão grave, mas que após o parto elas têm complicado muito, né? E aí a gente vê que realmente há uma dificuldade no manejo, e a dificuldade no manejo de gestantes em UTI também, né? Mesmo com os protocolos. E assim, e a gente está vendo que operar paciente com COVID na fase aguda, na fase inflamatória, ali na primeira, na segunda semana ali de COVID, né? Até na fase. Assim, realmente é pedir para ter um desfecho mais trágico, né? Mas mais complicado, não trágico, mais complicado. Então, assim, na verdade, eu queria compartilhar isso com vocês, porque a gente não viu isso na primeira onda, a gente está vivendo isso agora na segunda. A primeira onda foi, assim, a gente já tinha todo o centro de referência, Covid, testando e tudo mais, mas a gente não viu a mortalidade materna igual agora na segunda onda, é o que está acontecendo. E pacientes também já chegando muito graves, né? Na fase 2, 3 de Covid, já com inflamação pulmonar grave, hipoxemia, já num quadro bem avançado aí de COVID, e aí a gente fica naquele dilema de como manejar esses quadros mais graves. Bom, Bianca, você está relatando o que todo mundo está percebendo, né? Então, assim, acho que tem várias coisas. Primeiro, a resolução da gravidez é um dos pontos de maior angústia para uma paciente com COVID gestante no terceiro trimestre. Acho que a primeira coisa pode piorar mesmo, pode piorar tanto porque ela ia piorar, pode piorar pelo procedimento cirúrgico e pode piorar porque a gente está vendo uma piora mais tardia. Mesmo sem operar as pacientes, a gente tem paciente que piora no 12º, 13º, 14º dia de doença, quando a gente esperava que ela já estivesse saindo da fase inflamatória, né? Então, tem esses contextos. Bom, quando que a gente vai operar, então, a gravidez? A gente não vai operar para resolver a doença. Sim. Da resolução, primeiro vai ser fetal. Se você tem algum comprometimento fetal, você vai ter que pagar esse preço. Não tem jeito. Você tem um feto de 35 semanas, fez oligoâmino, sei lá, está muito ruim, não tem jeito. E outra situação é quando você já está numa gravidez ali quase no final e você precisa aumentar muito o suporte ventilatório, ela vai entubar e às vezes você não tem uma condição tão ideal de seguir esse feto já quase no termo com a paciente em ventilação mecânica. Ela ainda está com feto pré-viável ou ela está bem, enquanto ela está fora da ventilação mecânica, enquanto o feto está bem, a gente segura. Chega uma hora que não dá mais mesmo.
Mas por isso que eu falo em todas as reuniões. Bom, orienta lá no pré-natal. Se ela pegar Covid, ela vai ser entubada, ela não vai ver o filho nascer, ela vai ser sedada, o sedativo passa para o feto, porque elas não sabem disso, entendeu? Que se ela está sedada, o feto dela também vai estar sedado. A gente fez paciente cesárea com paciente no alto fluxo, elas entram morrendo de medo de ser entubada, porque pode mesmo, né? Ser Sim, sim. entubada. Não é todo serviço que tem alto fluxo. Não Não, é não todo paciente que tolera máscara, aí não tolera máscara, não dá para ficar no catéter e tubo. Então, tem que orientar isso lá no pré-natal. Contar essa história triste que você está contando, o pré-natalista tem que contar todo dia. Mas a sua angústia é de todos, o seu raciocínio está certo. De um modo geral, a gente faz assim, tá? A gente indica por indicação fetal ou comprometimento respiratório grave depois do feto perto do termo. Pois é, mas aí a questão é assim, a paciente que ela foi entubada, né? Aí a questão, porque assim, a gente fica na angústia que a paciente entubada, que ela tá grave, opera ou não opera? Porque a ventilação dela é ruim, é difícil ventilar paciente grávida por causa da barriga, né? Tem aquela restrição pulmonar pelo volume abdominal. Aí o feto está sofrendo. Aí, se operar, a obstetrícia fica nesse dilema também. Eu compartilho da angústia da obstetrícia, porque a gente fica naquela angústia. Se não operar, né? E aí fica nessa questão. E se operar, o paciente tem chance de ir a óbito alguns dias depois. Como que aconteceu e vem acontecendo aí, né? Com vários e vários casos. Mas Bianca tem toda a razão. Assim, esse é o nosso grande dilema do dia a dia, né? Então, é a questão no momento certo de fazer a interrupção da gravidez. Então, no término da gravidez, o que a gente via, por exemplo, na época do H1N1, que a gente tirava o neném e melhorava a expansão pulmonar, a gente não vê na Covid. Inclusive, elas pioram, principalmente nessa segunda onda, elas têm piorado muito no puerpério. E a gente não sabe se é por causa dessa cepa nova que está circulando. E a cada vez que tem uma cepa nova, ela vai ficando pior em alguns aspectos clínicos. Então, o puerpério ele é um momento de muita gravidade para a Covid. Talvez mais gravidade que durante a gravidez. Vocês observaram alguma diferença entre cesariana e parto normal, parto indução e parto normal induzido? Se induzir é melhor do que fazer cesariana ou não convém induzir? Vocês têm alguma orientação quanto a essa questão? Claro, nas pacientes que toleram indução, né? Mas, assim, se tem alguma... Ou a indicação é obstétrica? Não tem uma diretriz ainda pronta para isso aí. Então, não tem essa resposta na literatura se é melhor uma indução ou uma cesárea. A gente tem visto o seguinte, como a gente deixa muito tempo para indicar o término da gravidez, quando a gente chega a esse momento, os quadros são muito graves. E esses quadros são muito graves, a gente não consegue ter tempo para a indução, a gente acaba fazendo quase 100% de cesárea nesse grupo. E talvez uma boa parte das complicações no puerpério sejam muito pela cesárea que está aumentada no puerpério. Então, como tu tem uma trombose já aumentada na trombite do puerpério associada com a Covid, talvez isso aí tenha alguma relação uma coisa com outra. Não sei, a gente não sabe isso. Mas realmente esses quadros no puerpério são quadros muito graves. Catastrófico. E uma preocupação que eu tenho é catastrófica. E uma preocupação que eu tenho pensado no futuro aí, quanto mais tempo a gente demora para fazer a vacina no Brasil, mais cepas começam aparecendo, cada vez pior, né? Cada vez com quadros clínicos piores. Então, a gente tem que tentar vacinar o mais rápido possível a população brasileira, senão nós vamos ser um covidário no Brasil. Sim. Fazendo novas cepas toda hora. Isso é um problema sério nosso no Brasil. Certo. Que é o que está acontecendo na Índia agora. Tá bom, obrigada. Tá. Acho que às vezes a gente acha que a angústia é só nossa, né? Mas assim... Não, é geral. É geral. Então, assim, que a gente fica assim, meu Deus, eu tô errando aonde? O que eu preciso fazer para melhorar? Porque a gente fica nessa angústia, né? De tentar melhorar, ver o que pode ser feito para ver se reduz esses números, né? O que dá para melhorar na assistência. A gente fica se questionando aí se tem alguma coisa além do que já é feito dos protocolos. Eu acho que a grande missão nossa é fazer o diagnóstico precoce.
mais precoce a gente conseguir caminhar para os hospitais que têm mais condições de dar um tratamento inicial, melhor. Ótimo. Não, é isso mesmo. Obrigado pelas orientações. É isso, Bianca. Eu acho que nós estamos chegando ao final, né? Quero agradecer muito aí a Jennifer por ter apresentado esse caso difícil aí, né? Um caso complexo, né? A gente que vem depois, no retrospectivo, fica às vezes mais fácil de analisar, e no dia a dia, na hora ali, é coisa bem mais complexa. Né? E dizer que a gente tem tido um orgulho muito grande de ter formado um grupo importante aí no Brasil, coordenado pelo Dr. Braga do Rio de Janeiro e pela Rosiane, que está presente aqui. E a gente tem aprendido aí no dia a dia a Covid, que nem vocês estão aprendendo. Né? E cada reunião dessa a gente aprende uma coisinha a mais para a gente poder estudar e tentar fazer algum tipo de resposta. Então, vou dar meu adeus aqui, se a Evelyn e a Rosiane querem conversar alguma coisa. Tchau, gente. Obrigada pela participação. Muito interessante o caso de vocês e até a próxima. Tchau, gente. Vamos lá juntos, né? Tentar discutir, aprender e melhorar a assistência, né? Difícil. Boa sorte para nós, né? Tomara que o filme aí que o Zé Geraldo falou acabe logo. Tomara que essa terceira onda assistir não seja uma realidade, porque o negócio, se vier, vai ser difícil. Com certeza. Um abraço.